elevando o nosso pensamento, pedindo a Papai do Céu e a toda a espiritualidade que possa nos auxiliar, nos intuir, abrir nossas mentes e coração, que possamos absorver todo o ensinamento dessa palestra, que o Júnior possa ser bem intuído, que a leitura seja esclarecedora e que possamos levar por mais uma semana todo o ensinamento do nosso Pai Maior. Que assim seja. É preciso não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele, e por isso os bons espíritos o ajudam. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção, pelos fracassos que lhe são impostos. O poder da fé é demonstrado direta e especialmente o magnetismo. Por ele, o homem age sobre o fluido. Agente universal modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Aquele que, a um grande poder fluídico normal, juntar uma fé ardente, pode, unicamente pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos especiais de cura e outros mais que antigamente eram ditos como prodígios, e, no entanto, são apenas o efeito de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, é porque não tinhais fé. Obrigado, Guilmar. Pois não. Você tirar. Boa noite a todos. Das duas, uma. Ou a casa encolheu, ou tem mais gente do que da última vez, hein? Aqui, ou então esse palco avançou aqui, né? Tá muito... Nunca tinha visto a casa tão cheia assim. Isso é bom. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui? Esse é o momento de higiene. Higiene vamos dizer assim, é um dos ramos da medicina aí que trata dos cuidados para a gente não se contaminar, certo? É um conjunto de procedimentos e normas e técnicas de limpeza e de proteção que a gente tem, primeiro, com o nosso próprio corpo e também coletivamente, certo? Por quê? É através desses cuidados que a gente evita doenças para nós mesmos, né, das mais diversas ordens, e uma grande contaminação em massa. Então, precisamos da higiene, né? E essa higiene tem que ser diária, tem que ser sistemática, ela tem que ser feita de forma disciplinada, né? Precisa-se trabalhar a educação das crianças para que aprendam a se higienizar desde pequenas, enfim. E o que nós fazemos aqui num centro espírita, ou mesmo numa igreja, seja qual for a religião, é exatamente um momento de higiene. Higiene mental, higiene espiritual, higiene magnética. Porque aqui nós estamos num ambiente protegido, magneticamente e energeticamente falando. É um ambiente preparado para que a gente possa realmente abrir o coração, abrir a mente, sem medo. Que nós não vamos ser atacados, vamos dizer assim, por nenhuma outra forma de energia, nós não vamos sofrer nenhum ataque prejudicial ao nosso psique, né, ao nosso espírito. Aqui é um ambiente propício para isso, para que a gente faça essa higiene. Então, para a gente poder higienizar, é preciso primeiro abrir, né? Então vamos abrir o coração, vamos abrir a mente, para que a gente possa então fazer essa limpeza. E essa limpeza, diga-se de passagem, precisa mais do que semanalmente ser feita.
Na verdade, ela precisa ser feita diariamente. Por quê? A Terra é um planeta de provas e expiações. Então, em torno da crosta terrestre, ligados à crosta terrestre, estão uma multidão gigante de espíritos desencarnados. Grande parte deles de ordem inferior, muitas vezes arrependidos, mas muitas das vezes não, mas querendo reencarnar aqui para aproveitar aquilo que desperdiçaram, que foi exatamente uma encarnação aqui. Então nós temos muitos irmãozinhos desencarnados querendo estar aqui. Como já perderam o corpo físico, como é que eles se sentem ligados à Terra? Como é que eles querem ter os sentidos que nós, como encarnados aqui, temos? Ligando-se a nós. É por isso que, muito facilmente, nós nos ligamos a outros seres desencarnados, né, que muitas vezes são inferiores e que vão nos passar impressões e pensamentos e sentimentos inferiores, condizentes com seus estados de adiantamento ou de atraso, como queiram, né? Sendo assim, é importantíssimo, é fundamental que nós estejamos protegidos. Por quê? Porque o nosso contato é constante. Exatamente por estarmos aqui na Terra. E não só isso. O nosso contato é constante por estarmos aqui na Terra, mas também nós temos um contato constante com as nossas tendências. Com as nossas tendências boas, mas também com as nossas más tendências, que nós trazemos de outras experiências, da nossa própria imperfeição. Nós temos esse contato o tempo todo. Então, como é que a gente abafa essas tendências ruins nossas e essas influências negativas dos outros? Mas que a gente abre as nossas portas, né, ou liga as antenas, sintoniza com essas más influências. Como é que a gente pode fazer para se proteger? Orando. Por quê? Porque é exatamente a oração que estabelece uma conexão com o perfeito. É através da oração, mas aí uma oração com fé. Por isso aqui o texto que a Guiomar falou, precisa ter fé. Fé em Deus. Acreditar nele, no seu poder. Acreditar primeiro que ele existe, né? E acreditar que é possível transformar a minha vida se eu estiver conectado com ele, com a perfeição de Deus, com o poder de Deus. Essa conexão eu estabeleço através da oração. Muitas vezes a gente não consegue estabelecer essa conexão imediatamente. Leva um tempo, a gente precisa treinar. É treinando que a gente vai aprendendo mesmo. Precisa praticar. Então faça isso. Faça de manhã. Eu mesmo descobri há pouco tempo. Eu tenho o hábito de fazer oração de manhã e a oração à noite, né? Ou durante o dia, em qualquer situação que eu lembre, que eu ache necessário, seja para uma reunião ou alguma outra situação que tem que resolver, se dá tempo, eu lembro, faço uma oração, peço para que o meu anjo da guarda, em contato com o anjo da guarda das pessoas envolvidas naquela reunião, né, estejam em sintonia para que tudo corra bem, para que tudo possa ser assistido pelos espíritos amigos, né? Isso tem dado muito certo. Mas uma coisa eu descobri, eu fazia oração de manhã na cama ainda. Só que na cama, eu tenho o hábito de acordar cedo, mas por mais que se acorde cedo, quando a gente está na cama, ainda a gente está com preguiça, não é assim? Como é que eu vou ter forças, vamos dizer assim, mentais, ou como é que eu vou gerar alguma força interna, né, numa oração, com preguiça, sonolento? Não funciona? Não funciona. Aí eu comecei a fazer um teste. Então, pera um pouquinho, não vai ser a primeira coisa que eu faço. Levanto e tal, vou lá, faço um lanche e tal. Agora eu já me sinto realmente desperto, então agora eu vou me recolher num cantinho lá e vou fazer a minha oração. O resultado é outro, completamente diferente. A gente sente, na hora que está fazendo a oração, a gente sente que ela tem mais força.
Porque a gente consegue se imaginar acima do plano terrestre com mais facilidade, consegue se conectar com Jesus, com os espíritos amigos, consegue agradecer já pelo dia ter nascido, né? Consegue realmente estabelecer uma conexão de mais qualidade. E isso é importante, fundamental. Isso tudo tem que ter uma fé ardente para que essa vontade, essa conexão realmente se estabeleça. E à medida em que a gente vai fazendo isso, essa conexão vai ficando cada vez mais perfeita. Há quem diga que de um monólogo a gente pode estabelecer um diálogo. Confesso a vocês que eu nunca ouvi claramente alguém falando aqui no meu ouvido, mas a gente sente, né? A gente pode sentir. Já senti algumas vezes respostas, por exemplo, né? Ou orientações. Então, é exatamente através da prática e do cuidado, né? Do cuidado, esse que eu falei. Qual é o melhor momento? Qual é o melhor ambiente da casa, né? Para eu fazer isso? Mas tem que fazer. Aquilo que se diz aqui, tem que pagar para ver. Se quer ter outros resultados na sua vida, pague para ver. Comece a fazer diferente. Não basta vir aqui, ouvir uma palestra, né? Ou ler um livro, ou até, às vezes, assistir a um vídeo que emociona na hora e tal, e quando a gente sai daquela porta e vai para casa, continua fazendo as mesmas coisas. Nada vai mudar. E as orientações que a gente recebe são exatamente assim. São lampejos. A gente não tem o nosso anjo da guarda nos acompanhando o tempo todo, puxando pela mão, dizendo assim, olha, vai pela direita, joga aqueles números lá que é melhor. Aliás, joguem menos na Mega Sena, viu, gente? Apostem mais em si mesmos, na sua força. Isso é mais sério do que vocês imaginam. Porque quando a gente transfere todos os sonhos para algo exterior, isso acaba se tornando um vício, né? E que nos enfraquece. Apostem mais em si mesmos, na sua força. Nós temos essa força, nós temos o poder. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e Ele está com a gente. O nosso anjo guardião, prova disso, o tempo todo nos acompanha. Mas Ele pega pela mão, Ele vai indicar o caminho o tempo todo? Não. O que acontece são lampejos, são flashes de iluminação. Esses flashes podem acontecer, como eu já falei, num vídeo, uma frase que extraiu lá de um livro, ou o próprio livro, às vezes até uma psicografia de um parente já desencarnado, ou de um amigo que dá um alô, né? Traz uma mensagem e tal, a gente, opa, beleza, aí parece que acordou, dali a um dia já está naquele sono de novo, está no automático de novo, né? Através de uma pessoa que chega e nos dá uma orientação, um amigo, né? Ou às vezes de uma situação que parece negativa, mas que nos faz mudar de rumo, né? Esses são os flashes, esses são os lampejos que nos orientam, que nos mostram o caminho. Por que é só um flash? Por que não fala o tempo todo? Aí é que entra o fazer, né? Orar para estabelecer a conexão, correto? E o fazer para que a gente tenha o quê? O mérito. Para que a gente mereça aquele bom resultado. Certo? Alguém aqui já ensinou alguma criança a andar de bicicleta? Já? Filho, sobrinho, né? Irmão? Como é que a gente faz com a criança? A gente segura, né? Pelo menos eu fiz assim, né? Quando vai tirar as rodinhas para ensinar a criança a pedalar sozinha, a gente vai segurando aqui no cilindro da bicicleta e vai empurrando, né? E a criança vai pedalando. Vai lá, fulano, vai lá, pedala, pedala. Tio, não solta aí. Não, tio, não solta. Não solta. Quando a gente percebe que ela já está equilibrada, a gente vai do lado, mas já tira a mão. Tio, não solta. Não, tio não vai soltar. Mas já não está mais segurando ali. Daqui a pouco ele já está pedalando lá na frente. Tio, não solta. Não, tio não solta. Né? Mentirinha do bem, né?
Mas o que aconteceu aí? A criança adquiriu o quê? Autoconfiança. Certo? Por quê? Porque ela acreditava que o tio estava segurando, né, o tempo todo, e o tio disse que não ia sair dali, em nenhum momento. Então ela se sentiu segura. Opa, então eu vou continuar, isso aqui tá bom, essa brincadeira tá boa. E foi pedalando, e foi pedalando. Ah, lá na frente caiu, não tem problema. Não, deixa que o tio se atrasou um pouco aqui, mas vamos lá de novo. Agora o tio segura, não solta mais. E ela vai de novo, porque confia. Assim como ela confia no tio, né, ou na tia, ou no pai, ou na mãe, ou no irmão, que está ali ensinando, né, ou ensinando, está ali estimulando, né? Ela passa a confiar mais nela, né? Ela vai desenvolvendo a autoconfiança. E não é segredo para ninguém que dentro de pouco tempo as crianças aprendem a pedalar, né? Todo mundo aqui deve saber pedalar. É assim, a gente aprende rapidamente, né? Algumas pedaladas e arranhões depois, a gente está aí fera, né? No pedal. Assim, o nosso anjo guardião faz com a gente. Por isso esses flashes, esses lampejos. Para quê? Para que a gente não fique extremamente dependente, né? Para que a gente não exagere nessa dependência, porque nós precisamos desenvolver. Nós somos crianças, espiritualmente falando, né? E o que nós precisamos desenvolver? A nossa força, a nossa crença nessa força que nós temos, né? E o que é essa crença? É fé. Isso é fé, né? Certeza. É acreditar que a gente pode ser melhor hoje do que já foi ontem. É acreditar que amanhã nós podemos melhorar ainda mais. Ah, mas eu caí, não tem problema. Pode cair 1000 vezes, né? Mas a gente tem um Deus aí para nos levantar 1001, se for preciso. E vai levantar, e já nos levantou. Então é preciso a gente ter isso muito claro. Isso que a gente está fazendo aqui agora é um flash desse. Algumas pessoas vão sair daqui do mesmo jeito que entraram. Mas algumas outras, e eu espero que a maioria, saiam daqui melhores, enxergando melhor. Enxergando melhor as suas próprias forças, enxergando melhor as possibilidades que a vida nos traz, as oportunidades, que nós já falamos aqui, de melhorar, de crescer. Porque nós precisamos crescer. Nós somos crianças, então precisamos desse amparo. Embora a gente caia muitas vezes, embora tenham acontecimentos que aparentemente são negativos na nossa vida, tudo passa. Como já nos disse Maria, né? Tudo passa. Tudo passa na nossa vida. Muitas vezes a gente cria uma atmosfera negativa ou um sentimento negativo em relação a pessoas próximas a nós, né? Por quê? A gente se coloca como vítima da situação. Sempre numa situação em que houve um atrito entre nós e alguém da família, entre nós e um amigo, a gente costuma se colocar como vítima. Por quê? Porque como vítima é mais fácil. Se eu sou vítima, eu não tenho ação sobre isso, né? É o outro que tem que agir. Afinal de contas, eu sou a vítima, né? E esse vitimizar-se é uma atitude de preguiça moral nossa, né? A gente tem preguiça de agir. E a falta de ação não nos dá nenhum mérito. Quando a gente não merece nada que acontece na nossa vida, quando a gente não vai acumulando méritos por boas ações, a gente vai perdendo a força. Então, quando a gente... Imaginem aí alguma situação que aconteceu com vocês, com alguém, alguma desavença, pode ser pequena ou grande, não importa, já resolvida ou não, né? Mas lembre-se dessa ação. E coloque essa lembrança no devido lugar, no devido arquivo. Porque muitas vezes chega um amigo para a gente, ou muitas vezes até um profissional, e diz assim, não, nós precisamos lembrar, sabe? Lembra, Adriana? Eu acho que a Guiomar ela não foi muito sincera contigo, não.
Lembra, no sábado passado, a gente estava aqui no curso, ela fez aquela brincadeirinha, mas eu acho que no fundo ela não estava brincando não, é assim que ela pensa de ti. Quantos amigos a gente vê fazendo isso, né? Apagando o incêndio com gasolina. Muita gente faz isso, né? Porque gosta de fazer. Apagar o incêndio com gasolina, porque se sente importante, porque acaba se intrometendo na história daquelas duas pessoas, e aí se acha importante por isso. A Adriana vai me dar mais importância, porque eu estou falando uma coisa que ela não tinha se dado conta ainda. E aí ela vai dizer assim, será, Júnior? Vai por mim. Olha, não quero te dizer nada, mas... E aí, o que eu fiz? Não falei nada de mais, né, aparentemente, da Guiomar, mas ao mesmo tempo eu fiz a caveira dela. E eu incendiei o relacionamento aqui. Ora, por quê? Por causa de alguma coisa que já passou. Então, o que a Adriana tem que fazer? Colocar no arquivo certo. Qual é o arquivo certo? Ah, o que a Guiomar fez foi negativo? Não. O que a Guiomar fez foi importante para eu aprender naquele momento. Porque muitas vezes acontece assim. A gente pensa que a pessoa nos fez mal, mas na verdade ela nos provocou uma mudança de direção. Só que aí a gente fica guardando aquilo com ressentimento, com mágoa, achando que ela, não importa, ela teve a intenção de me ferir. E aí eu fico focado naquilo. Teve a intenção de ferir e pronto. Eu esqueço do resultado positivo, que foi a mudança de direção. Né? Ela provocou. Pode ter sido através de um desentendimento. Mas tudo bem, mas ela provocou isso. Eu tenho que agradecer. Isso é colocar no arquivo certo. No arquivo da minha construção de vida. Aquilo serviu para eu construir a minha vida. Como tudo que acontece com a gente. Mesmo o que é aparentemente negativo. Lembra da receita de bolo? Né? A nossa vida é um bolo. Quando a gente saboreia os ingredientes separadamente, eles vão parecer ruins. O sal, a margarina, né, o azeite, o ovo cru, né, enfim. Separadamente são ruins, mas quando misturados, na medida certa, quando assados no tempo certo, na temperatura ideal, aí sim o resultado é muito bom. E assim é a nossa vida e os acontecimentos dela. Né, e a gente não pode esquecer disso. Eu mesmo passei por uma situação, faz muitos anos, mas não é ainda que eu quero chegar, mas aconteceu assim. Eu tinha um sócio, nossa, faz tempo, e em um determinado momento lá da nossa sociedade nós nos desentendemos. Mas nos desentendemos e nós éramos amigos também, não somente sócios, amigos e amigos de infância. E aí, num determinado momento aí da sociedade, nós nos desentendemos seriamente. Seriamente ao ponto de não nos falarmos mais. Aliás, não só não nos falarmos, aonde um estava, o outro não entrava. Não dividíamos o mesmo ambiente. Olha que bonito isso aí, né? Bonito pra gente contar assim, né? Não, mas tentem aprender com isso. Não façam isso em casa, né? Então aconteceu isso. Nossa, era imagina, né? Isso é uma situação extremamente indigesta, né? E aí aquilo incomodava muito e tal. Um belo dia, aí vem a história dos lampejos, né? Dos flashes. Como se viesse do nada, né? Veio aquela vozinha e disse assim: Júnior, faltou tu agradecer a ele. E aí eu disse, meu Deus, agradecer, é verdade. Porque por mais que a gente tenha se desentendido, por mais que ele seja difícil de lidar, eu também sou. E por mais que eu tenha que ter tido paciência com ele, ele também teve que ter tido comigo. Porque foi muito difícil. Eu sei que a convivência é difícil. Especialmente lá no início de negócio, com falta de dinheiro. A falta de dinheiro mexe com os nervos, né? Tira a paz da gente muitas vezes, se a gente deixar. Aí que está o detalhe, né? E eu deixei isso acontecer. E aí, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí telefonei. Fazia meses ou anos, sei lá, que a gente não se falava mais. Ele deve ter levado um susto do outro lado do telefone, né? Disse, Fulano, quero conversar contigo, pode ser? Pode? Pode? Certo, ele pensou, o que esse cara quer comigo?
Disse, olha, eu sei que se eu for aí na tua empresa vai ser complicado. Tens como passar aqui no escritório? Não, estou passando aí. Estou na rua, estou passando aí. Ele entrou, fechei a porta, ficamos só nós dois. Aí eu disse, olha, eu sou um cara difícil de lidar, tu também és, tivemos as nossas diferenças, mas nós somos amigos de infância e temos uma sociedade que temos que continuar ainda. Então faltou eu te agradecer, dei a mão para ele, pela paciência que tu tivesse e pela falta de paciência que tu tivesse comigo. Porque essa falta de paciência também me fez me mexer do lugar, mudar de direção, pensar em outras coisas e tudo mais e tal. Então faltou te agradecer por tudo isso. Enfim, dei lá, enumerei algumas coisas que eu precisava agradecer. Fiz uma lista lá. E não é que deu certo, gente. Funcionou. Claro, surpreendeu, né? Mas imagino que positivamente. E a partir dali, pronto. Acabou completamente qualquer vestígio ou qualquer resquício de alguma mágoa ou de algum ressentimento ou de algum atrito. Aí, eu estou contando isso não é para ficar me vangloriando por causa do que eu fiz, não. Eu quero contar aí outra coisa. Aí é que entra a história do fazer. O fazer é fechar com chave de ouro, né, a oração e a vigília. O fazer é o que vai dar o mérito do bom resultado. E aí quando a gente faz, quando toma uma atitude de botar uma pedra em cima daquilo, pode vir quem for relembrar do assunto, como já vieram muitos, lembra daquilo que fulano fez contigo? Lembro. Sem problema nenhum. Porque agora está no arquivo certo. Agora está no arquivo da construção da minha vida. Antes estava no arquivo da mágoa, do ressentimento, que era o arquivo errado. E aí quando eu mexia naquele arquivo, ou quando alguém me mostrava aquele arquivo, o que acontecia? Vinha tudo aquilo de novo. Por mais quieto que eu estivesse, eu relembrava tudo aquilo de novo. Agora não. Fazendo aquilo, eu percebi que eu coloquei no arquivo certo. E aquele arquivo nunca vai ser aberto novamente de forma errada, porque ele está lá como um tijolinho na construção da minha vida. Eu olho hoje para aquela passagem como algo positivo, extremamente positivo. Para mim. Acredito que para ele também. Então ali eu consegui colocar no arquivo certo. Então quando a gente toma atitude, sair da condição de vítima e dê um passo adiante, procure resolver a situação como agente disso, por mais que pareça ser vítima, mas você não é. Quando um não quer, dois não brigam, não existe aquela história, nós sempre temos participação em tudo que acontece, em qualquer desavença. Não, mas eu não abri a boca, só fui ofendido. E aí? Já ouviram falar em antipatia trazida de outras vidas? Isso pode acontecer. A pessoa pode, sem saber de onde, trazer uma lembrança de algo terrível que aconteceu entre vocês numa outra existência. E naquele momento ali, vem essa lembrança, cria-se essa antipatia, muitas vezes apenas magnética, energética, mas na verdade ela teve um motivo forte lá atrás. E aí hoje a gente diz assim, nossa, mas eu só fui vítima, eu fiquei quieto, não disse nada. Às vezes o silêncio é pior ainda. Às vezes é preferível brigar, discutir, né? Mas falar as coisas, do que ficar esperando passivamente, muitas vezes até com ar de deboche, né? Ou de superioridade. Não vou nem dizer nada. Isso muitas vezes é pior que um tapa, né? Especialmente quando existe realmente uma diferença, né? E quando as pessoas envolvidas nisso percebem essa diferença. Então não humilhe ninguém com esse ar de superioridade ou com esse silêncio da sabedoria falsa, né? Não. Argumente, converse, né? Pergunte se for o caso, ou até discuta. Mas depois, vamos resolver o assunto. Mas já faz tanto tempo. Quanto mais tempo passa, pior fica.
E aí agora que vem a pior parte. Contei para vocês isso que eu fiz. Não é que eu fui cometer o mesmo erro mais 2 vezes, anos depois. Depois de estar em casa espírita, também. Que é um sentimento ainda, se não partimos para as ofensas, né? Se não partimos para o ataque, se está só no campo do sentimento, a gente começa a orar para tirar isso de dentro da gente. E a gente consegue eliminar. Como num passe demais, que é verdade. Precisa persistência, mas de repente, de um dia para o outro, aquilo desaparece. O que aconteceu? A gente tirou de um arquivo e pôs no outro arquivo, no arquivo certo. Por quê? A gente começa a enxergar, cai a ficha. Não. Ele agiu assim porque tem as razões dele, mas me ajudou. Ou ela agiu assim porque ainda enxerga a vida dessa forma, mas acabou me ajudando. Quando a nossa intenção é boa, tudo conspira a nosso favor. Mesmo que as pessoas não estejam bem intencionadas, acabam nos ajudando. Às vezes a gente fica prolongando uma mágoa, um ressentimento por tanto tempo e acaba pensando, imaginando que a outra pessoa continua a mesma. Mas na verdade a outra pessoa já mudou também. Já não pensa mais da mesma forma. Já mudou até seus princípios muitas vezes. Já aprendeu, cresceu muito. E a gente fica pensando, por quê? Porque a gente congelou uma imagem, né? Daquela pessoa que nos feriu naquele momento. E aí aquela imagem congelada traz também a maneira de pensar daquela pessoa da época, não de agora. Então, dê uma chance. As pessoas mudam, e mudam para melhor. É possível, né? Dá para mudar, só que a gente precisa dar uma chance. Que chance é essa? Fazer, gente. Precisa fazer. Vitimizar-se não é o caminho, né? Vitimizar-se é exatamente o contrário da lei da caridade, né? É o contrário do que prega, do que nos pregou Jesus. Amai, né, ao próximo como a si mesmo. Quando a gente se vitimiza, a gente não está amando, porque a gente não está dando chance, a gente está só atacando. Então a gente precisa dar essa chance, precisa fazer melhor a cada dia, para que a gente depois não se arrependa. Como eu falei, essas orientações são esses flashes que eu digo, então a gente precisa aproveitar. A todo momento a gente tem. Essas são aquelas oportunidades que a gente fala, né? Opa, alguém falou alguma coisa aqui que eu me lembrei. Eu tenho certeza que muitos de vocês agora lembraram de alguma situação e tal. E aí já estão pensando numa solução. Porque quando a gente está aqui dentro, é mais fácil até a gente pensar em perdoar ou em pedir perdão, né? Por quê? Porque a gente está num ambiente propício para isso. A gente está aqui calmo, né? De coração aberto, de mente aberta, ouvindo coisas boas, está aqui pensando em melhorar. O difícil é quando a gente volta para casa, ou quando volta para o trabalho, quando volta para o dia a dia, volta para o barulho, para o tumulto. Aí é difícil, né? Aqui é o flash, lá a luz apagou. E aí? Aí é que precisa vigiar. Aí é que precisa vigiar. Por isso que tem que orar para estabelecer a conexão. Por quê? Porque nós estamos mergulhados numa atmosfera que pode ser negativa. Então nós precisamos estabelecer uma conexão, uma sintonia com o que é bom, com o que é perfeito, né? Essa conexão com Deus. Isso se faz através da oração. Oração somente? Não, mas eu preciso orar. Orar é a minha higiene diária, certo? E a minha conexão. Ora, feita a conexão, eu preciso vigiar, cuidar para não perder o sinal, né? E aí,
para assinar embaixo disso tudo, fazer. Porque é a atitude que dá a chancela final disso tudo. É a atitude, é o fazer, é o tomar a iniciativa, é o deixar a preguiça moral de lado, né? E partir para a solução. É isso que vai te dar mais força. E nós temos força, mas precisamos de mais, cada vez mais. Gente, tem uma enfermeira americana que escreveu um livro sobre os 5 maiores arrependimentos do ser humano. Perto de morrer. Quando a gente está perto de morrer, ela conseguiu elencar ali os 5 principais arrependimentos. Ela escreveu um livro sobre isso. O que eu quero chamar a atenção de vocês, e aí para finalizar, não é exatamente para todos os arrependimentos ali, e sim para o que fica no final dessa história. Tá? É um videozinho aí de 3 minutinhos só. Isso aqui foi feito ali no... Foi uma médica... Computador? Então aqui, isso é lá no Hospital Albert Einstein, esse é profissional falando sobre esses 5 arrependimentos. Então é importante aqui a gente também aproveitar isso e fazer um exercício. Qual é o exercício? Eu vou morrer amanhã. Amanhã de tarde. Vou dar uma colher de chá, tá? Então tem essa noite para trabalhar um pouquinho. Dá para dormir um pouquinho, mas ainda tem a parte da manhã, tá? Melhor assim, né? Então pronto. Então nós vamos morrer amanhã à tarde, tá, gente? Então tem muita coisa, ou não tem nada para fazer. Aquele que está bem, pronto, continue sua vida normalmente, esperando a morte chegar, né? Como dizia o Raul. Pronto. Mas aqueles que têm as coisas para resolver, comecem a partir de agora, tá? Porque tem pouco tempo. Que eu ia morrer sem ajudar alguém que eu podia ter ajudado, eu acho que eu vou morrer bem arrependida. Acho que já fui injusto, sim, entende? E não gostaria de ser novamente antes da minha ida. Não ter viajado bastante. De não ter feito tudo que podia para minha filha. As pessoas geralmente fazem pelos outros coisas que elas acreditam que é importante para o outro, mas a maior parte das vezes o outro não te pediu isso. E aí querem um acerto de contas no final. Isso é tão sério que pode criar uma espécie de mágoa. Quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você, para poder fazer algo que é importante para uma outra pessoa, esse tempo não volta. Dava muita atenção ao serviço e a família não. Se você teve um trabalho na sua vida que te enriqueceu, que te transformou, que fez sua vida melhor, tanto do ponto de vista material como ser humano, essa cobrança raramente acontece. Mas se o trabalho é um peso, você pôs um tempo nele que te falta agora no fim da vida, certamente vai causar arrependimento. O maior arrependimento é de não falar as coisas quando tem que falar, né? Que passa e aí você não fala. Como familiares, a gente costuma às vezes analisar ou criticar, ser injusto. Eu gostaria de não ser. Essa é uma das coisas mais bonitas que acontecem no fim da vida. A gente perde a nossa capacidade de fingir. Nessa hora bate aquela coisa, puxa, se eu tivesse dito que eu amava. Por mais terrível que seja a pessoa, no fim da vida, ela começa a manifestar o que ela tem de bom por dentro. E esse bom por dentro é demonstrar afeto.
as relações que a gente tem com os amigos são relações, na maior parte das vezes, muito mais honestas, muito mais verdadeiras do que às vezes a gente tem com a nossa própria família. Aí dá vontade de ficar com os amigos nesses momentos, porque a gente sabe que os momentos precisam ser especiais, né? Tem que fazer as coisas para não me arrepender. Na verdade, o meu objetivo de vida é esse. Esse arrependimento, ele é, na verdade, um resumo de todos os outros. Se tivesse seguido a intuição, seguido o coração, você talvez não tivesse ido para esse caminho. E aí você teria sido mais feliz. Esses 5 arrependimentos, eles são o grande paradigma de um ser humano. Essas escolhas que ele vai fazendo durante a vida, que em algum momento ele vai ter que parar e olhar para trás e ver se valeu a pena. Para o momento de hoje, se a gente não está doente e de repente der uma vontade louca de ler essa entrevista ou ouvir esse papo, termina isso e faz o melhor que você puder. É isso aí, gente. Vamos fazer o que a gente puder fazer. Lembrando que nós só temos até amanhã ao meio-dia. Tá bom? Boa sorte a todos, então. Fiquem em paz. Obrigado, Júnior, pela belíssima palestra. Então agora vamos relaxar e escutar a oração do palestrante e já se preparando para a fluidoterapia. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por toda a orientação que temos, por todo o amparo que temos recebido, por todo o carinho que temos sido tratados pela espiritualidade amiga, em especial pelo nosso anjo guardião. Muito obrigado por mais essa oportunidade de orientação, por mais essa oportunidade de mudança de atitude. Dai-nos forças para que possamos prosseguir com a vontade firme de mudar. Muito obrigado. Que assim seja.